Meu nome é Débora, eu sou psicóloga com especialização em terapia familiar e no consultório eu atendo adolescentes e também realizo a orientação para pais e adolescentes a lidarem com essa pior fase. Bem, essa pior fase, inclusive, é o tema do nosso curso que nós temos disponibilizado para pais e adolescentes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, gostaria de convidar você para fazer isso. Se inscreva no nosso canal, ative a barra de notificação para que demais vídeos como esse cheguem até você. Então, falando de criança versus adolescente, a pergunta mestre que nos direciona para esse vídeo é: o que vai distinguir a criança de adolescente? Porque existe a dúvida sobre quando começa a adolescência, a partir de quando é considerado adolescente. E embora Papalia é uma excelente autora do livro Desenvolvimento Humano, que serve aí como pesquisas na nossa área de psicologia, embora ela vai dividir ali a faixa esperada ali de primeira, segunda infância, né, e adolescência, cada indivíduo ele vai vivenciar a entrada na adolescência de uma forma diferente. Eu falo sobre a questão da primeira menstruação das meninas, né? Qual é a idade que se menstrua? A gente consegue ver uma variação ali de 9 anos até 15 anos, olha, é uma variação muito grande. E a gente vai falar, com 9 anos começou a adolescência? Se a gente coloca como um aspecto hormonal, sim. Se a gente coloca a referência bibliográfica que coloca a questão da faixa etária, não, ainda não começou. Eu diria que o que distingue a criança do adolescente seria os avanços que a gente consegue observar com relação à maturidade. Embora o adolescente ele ainda não é considerado um ser maduro em sua plenitude, embora o adolescente ele não responda perante a lei, legalmente falando, mas a gente começa a observar alguns relances, né, com relação à maturidade. Inclusive, muitos pais falam assim: nossa, ao mesmo tempo que o fulano me surpreende com atitudes tão maduras, tão responsáveis, ele me faz uma que faz perder tudo isso. Porque, de fato, como a adolescência é a transição ali para a fase adulta, justamente a transição da infância para a fase adulta é a fase em que o adolescente ele começa a ter alguns relances de maturidade, né? Ele como se começa a ter alguns flashes que conseguem trazer uma espécie de teste, sabe? Uma espécie de juízo de valor que o próprio adolescente vai vivenciando. Eu já falei aqui em um vídeo sobre a questão do pensamento e senso crítico que o adolescente desenvolve por si próprio, né? Então, se ele sempre ouviu sobre uma religião, é o momento em que ele coloca em xeque baseado numa questão de senso crítico. Sempre me falaram isso, mas a visão de um mundo que eu tenho é essa. Faz sentido? Não faz sentido? Esse tipo de comportamento, eles são esperados para essa fase. E aí, vale a gente falar sobre as formas de lidar com criança e adolescente. É a mesma? Não. Só que os pais cometem um erro muito grande ao lidar com o adolescente, que é o quê? Se uma criança de 6 anos, ela tem um comportamento ou ela fala de alguma forma, vamos supor, ela vai fazer uma ofensa aos pais. É esperado a criança fazer isso. Ah, eu vou embora dessa casa. Um exemplo. A criança de 6 anos, ela fala isso. O pai consegue olhar para uma criança de 6 anos, ver o tamaninho dela, né? E lidar com aquilo de uma maneira muito mais leve. Pelo menos deveria. A gente sabe que nem são todos os pais que têm esse controle emocional, até essa maturidade de lidar com isso, sabe? Só que o adolescente, se esse adolescente ele fala a mesma frase, vamos pular 10 anos. Se um adolescente de 16 anos fala essa mesma frase, o pai não consegue discernir que esse adolescente, ele não é um adolescente maduro. Faz sentido para você? Esse pai, ele não consegue munir de toda a sua maturidade e entender que o adolescente ele está falando aquilo porque ele está nervoso e não está sabendo lidar com as emoções, porque ele está frustrado diante de uma negativa.
Não, o pai ele tende a bater de frente com esse adolescente e para ele bater de frente é algo muito lógico. Vamos supor que a maturidade do adolescente é essa aqui, a do pai deveria ser essa aqui. Para o pai bater de frente com esse adolescente, é só se ele regredir no nível de maturidade dele e começar um embate, por vezes de agressão, por vezes de agressão verbal e até psicológica. Só que para bater de frente é somente se acontecer esse declínio, somente se o pai se rebaixar a maturidade do adolescente. E isso acontece. Eu estou falando aqui que você tem que tratar o seu adolescente igual uma criança? Não, porque o adolescente, ele vai tendo responsabilidades, deveria ter responsabilidades em casa, né? Que por vezes a criança ela não tem condições de fazer. Esse adolescente ele vai tendo responsabilidade no âmbito social. A partir de 16 anos ele já pode votar, né? A partir de 16 anos ele pode começar a ingressar no mercado de trabalho. Existem ali responsabilidades que são de fato esperadas para a adolescência. E existe também as responsabilidades que os pais precisam repassar para os adolescentes. Um adolescente com 16 anos, ele já precisa estar pensando numa faculdade que ele vai fazer. Tudo isso é esperado. Então, não estou falando aqui que é tratar o seu adolescente como uma criança. Só que você precisa ter uma maturidade que você tem quando você lida com uma criança, né? Porque quando você lida com a criança, você enxerga ela de uma maneira diferente. Você enxerga ela como alguém que precisa de você. Você enxerga ela como alguém que é inseguro, é frágil e você tem que cuidar. Então, não é toda palavra que você diz, não é tudo que você pensa que você vai repassar. E o adolescente, eu falo que por vezes ele ser grande, né? Ter uma estatura grande, o pai entende que mudou, rompeu ali, não é mais criança. Às vezes o adolescente ele sente como nem é mais filho, sabe? Existem essas situações. Então, para você que está passando essa transição entre a fase da infância e entrando com o seu filho na fase da adolescência, a maior dica, né, que eu poderia dar a você é que você seja o porto seguro do seu filho, assim como você era quando ele ainda era criança, né? Vamos imaginar aqui uma criança que ela está em cima da mesa e o pai está convidando ela para pular. Vem, eu te seguro, vem, né? Isso, a criança ela só vai fazer esse movimento se ela encontrar em você um abrigo, se ela encontrar em você que ela pode de fato se lançar em seus braços, de que você vai estar lá para segurar. E o que acontece? O adolescente ele precisa disso. Ele não vai literalmente pular, só que ele precisa que você seja a pessoa que ele vai poder chegar e ter uma conversa, ele vai poder chegar e expor suas dúvidas, ele vai poder chegar e expor os seus medos, ele vai poder chegar e falar, olha, eu não gostei disso, eu não gosto disso, sabe? Você precisa ser essa figura em que ele vai conseguir ter esse apoio, que ele vai conseguir ter esse lugar, essa base em que ele vai poder se lançar, sabe? Imagina, às vezes você foi sempre esse pai, sempre foi essa pessoa que estava lá para quando ele pulasse, e se ele perdeu nota por algum motivo, ele não consegue encontrar em você apoio, ele não consegue encontrar em você uma oportunidade de conversar, puxa vida, eu não consegui, eu não me dei bem com esse professor, eu não me dei bem com essa matéria, eu tô com dificuldade nessa disciplina, sabe? Porque parece que de alguma forma a criança tá lá e o pai tá lá esperando para segurar. A criança cresce, esse pai saiu dali. E como eu disse, o adolescente não que ele vai querer pular, literalmente, mas ele vai querer e vai precisar que você esteja lá por ele. Geralmente, a adolescência ela é como se fosse essa ausência ali, sabe? A ausência em corpos presentes, mas de alguma forma existe essa ausência, essa questão de suprir sentimentalmente a demanda do seu filho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative a barra de notificação para chegar mais vídeos até você. Juntos nós podemos vencer essa pior fase.